A Rádio USP apresenta USP Analisa, um podcast sobre assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao último episódio da série sobre criminalidade e violência no Brasil do podcast USP Analisa. Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e ao longo deste ano eu conversei com vários especialistas sobre esse tema. Para finalizar a nossa série, vamos seguir no tema criminalidade na região amazônica, mas desta vez trazendo o impacto da atuação dos grupos criminosos na população que reside nesses locais. Quem conversa conosco e nos ajuda a entender melhor as consequências disso é o coordenador do Grupo de Pesquisa em Criminologia Experimental e Segurança Pública do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, Eduardo Saad Diniz, e o defensor público do estado do Amazonas, Carlos Almeida Filho. Fique agora com a entrevista. Professor Eduardo, Dr. Carlos, quais os principais crimes que se destacam em termos de registros na região amazônica e em que pontos a atuação da criminalidade nessa região se difere de outros locais do país? Não posso deixar de começar, Thaís, sem antes agradecer a toda a equipe do Instituto de Estudos Avançados da USP, Polo de Ribeirão Preto, na pessoa da Thaís aqui, estendendo a todos os amigos de lá, mas também agradecer a nossa coordenadora, a professora Carla Ventura, e estender também os agradecimentos à professora Ruth Estevão, ao lado de quem tenho a imensa satisfação de poder coordenar o grupo de Criminologia Experimental e Segurança Pública, onde, claro, uma das linhas força de trabalho é sobre essa questão do desenvolvimento de uma criminologia específica em relação ao contexto da Amazônia. Também não inicio sem antes agradecer a oportunidade de ladear pessoas que tenho eu cá para mim como meus professores, não apenas o Herbert Dittmar, o Franco Terrazzoni, que já nos antecederam aqui nas entrevistas, falando especificamente sobre as questões de enforcement nessa área. São grandes cientistas ali, servidores da nossa Polícia Federal, motivo de muita satisfação para nós ver grandes quadros, representando as nossas autoridades públicas de enforcement. E aqui hoje eu tenho a satisfação de ladear o Dr. Carlos Almeida, uma grande liderança amazônica, defensor público do estado do Amazonas, que vem conduzindo trabalhos de incrível originalidade no marco do processo estrutural, à frente do mais do que promissor projeto Cinturão Verde de Manaus. Eu tenho um luxo de poder trabalhar com todas essas pessoas e poder ir construindo devagarzinho, com muita humildade, como aluno de todos eles, daquilo que eu venho concebendo a respeito dessa cronologia da Amazônia. Muito bem. Sua pergunta, e é um grande ponto de partida, quais são os principais crimes? E aí eu ainda tenho um cacuete de professor, e aí eu tenho que perguntar, tá bom, mas o que é que a gente está chamando de crime aqui? Será que não seria melhor a gente chamar de comportamento socialmente danoso? Será que isso mudaria a minha resposta? Porque crime é aquilo que está lá tipificado em lei, tem que estar escrito na lei que aquilo é crime, aquilo tem que ser submetido a uma investigação, submetido a contraditório, ampla defesa, para só depois ter uma decisão. E nem sempre os comportamentos que mais causam dano à região amazônica são considerados ali legalmente como crimes. Então esse primeiro ponto de partida acho que é uma contribuição que eu posso dar. Tem muitos comportamentos que são responsáveis pela devastação da floresta tropical amazônica que não são considerados crimes. Aí nessa classificação de crimes, nós ainda temos clássicos, acho que o Dr. Carlos vai falar isso, uma das linhas de frente da Defensoria Pública Brasileira como um todo, é tentar desmanchar a obsessão que tem o nosso sistema de justiça por pequenos delitos patrimoniais e por tráfico de drogas, no varejo. Que esse é o principal crime que chega no sistema de justiça, curiosamente. A resposta tecnicamente à sua pergunta é essa. Agora, qual é o comportamento socialmente danoso vinculado a tipos penais na região que mais tem causado crime? Aí a gente tem questões latentes envolvendo as conexões com o tráfico de drogas ao tráfico da madeira ilegal, ao tráfico do garimpo ilegal e as questões atinentes à questão de biopirataria na região, mas também, e lamentavelmente, essa é uma grande tragédia social, questões de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual ou exploração no trabalho,
trabalho, resultando em lamentáveis situações ainda existentes daquilo que a gente chama de servidão ou escravidão moderna, né? Redução à condição análoga de escravo, como no nosso Código Penal. Nós temos questões relativas à pesca ilegal, ainda bastante marcantes na região, e formações de associações criminosas. Vem num contexto mais amplo, imagino que Perazzoni e Herbert tenham explorado bastante, mas basicamente porque se definiu nas nossas organizações criminosas que muito mais dinheiro que vender droga na praia de Copacabana ou nas festinhas da Avenida Paulista, a gente pode fazer vendendo madeira, ouro e até gente na região. Há ainda um grande crime que é silenciado, há uma crítica profunda, pesada, ao certo negacionismo das autoridades internacionais com relação ao genocídio dos povos Yanomami, e existe toda uma articulação internacional em torno da concepção de como esse genocídio ele tem articulações com a ideia mais ampla de ecocídio. Então esse é o panorama das situações. O debate ele vem bastante resumido na configuração daquilo que a gente chama de crime organizado ambiental, que soma aos crimes ambientais o elemento violência armada trazida pela disputa territorial local, mas eu tenho cá para mim de que isso é parte do problema e não é a parte mais substancial do problema. O mais importante é a cumplicidade de grandes redes empresariais com essa indústria da devastação, né? E lamentavelmente essas redes empresariais, no ordenamento brasileiro isso não é considerado crime, está ali limitado à questão de crimes contra a fauna e a flora, na lei de crimes ambientais, que limitam, na minha opinião, e eu tenho militado nessa área há quase 15 anos no Brasil, numa drástica impunidade de redes empresariais que se valem da devastação local. Acho que esse é um sobrevoo técnico, ainda bastante técnico, sobre o que seria a resposta. Eu vou fazer as menções de agradecimento, reiterando aqui o que o professor Eduardo fez, mas eu vou enfatizar também o agradecimento à professora Carla Ventura, que é a nossa coordenadora em conjunto, e agradecer mais uma vez o convite para estar aqui, Thaís, falando contigo. E é sempre um prazer estar aqui com o professor Eduardo. Eu acho o seguinte, essa análise sobre crime, ela tem uma deontologia complicada, porque é muito fácil fazer a análise de crime apontando para quem está na ponta como sendo alguém já pré-julgado. Então, analisar a Amazônia para os fatores de depauperação ambiental, você pensa muito mais claro e muito mais fácil na pessoa desvalida ou não que se encontra à frente de uma prática criminal que já é aceita empiricamente por um conceito já social pré-estabelecido. Então, criminalizar o caboclo pela exploração do peixe, pela derrubada da árvore, parece clichê e isso é muito aceitável. Só que eu tenho uma visão como defensor. Então, eu vejo que a consolidação dessa visão ela é importante para a manutenção de um status quo de hierarquização e elitização da própria estratégia de domínio em regiões como essa, o ainda velho oeste brasileiro, porque aqui é a última fronteira. Tanto é que as várias criminais ambientais e várias criminais em geral estão cheios de processos por devastação florestal, abate de peixe irregular e tudo, criminalizando o pequeno. A questão ambiental criminal que precisa ser analisada aqui são as questões ambientais conjunturais. Foi aqui que morreu Tom Phillips e Bruno, e morreram por conta de um processo de denúncia de exploração ambiental. Então, há grandes crimes de exploração ambiental provocados por grupos nacionais, locais e internacionais, por exemplo, que estão interessados em explorar de forma desenfreada peixe, pirarucu, por exemplo. E a fiscalização disso incomoda muita gente. Você tem documentado, e bastante documentado, a exploração mineral acontecendo nos rios do sul do Amazonas, como, por exemplo, o Rio Madeira, onde está acontecendo uma exploração mineral referente a ouro. E isso está acontecendo sem o menor controle, sem a menor preocupação conjuntural das autoridades. Quem tem apontado a incorreção desses procedimentos é a Defensoria do Amazonas, através do projeto Teco-Porã, que é capitaneado pelo defensor-geral Rafael Barbosa, e está à frente desse projeto o colega Ricardo Paiva e o colega Theo, que tem mostrado que a atuação que se tem dado às autoridades nesse contexto, eminentemente as autoridades federais, ela tem sido uma atuação preconceituosa, destruindo a exploração do pequeno caboclo, fazendo com que haja a poluição dos grandes rios, e nesse meio tempo a reserva de áreas para exploração de grandes grupos continua sendo garantida.
foi um noticiário daqui que mostrou que haviam autoridades envolvidas na exploração ilegal. Há também um processo crescente de grilagem e exploração de terras para o avanço do agro, notadamente da soja e do gado no sul do Amazonas, e a gente está falando de uma pleiade de crimes. Devastação ambiental, exploração madeireira irregular, processos de apropriação irregular de terra, e nós temos o melhor exemplo disso que aconteceu ano passado aqui, que é o que aconteceu na Fazenda Palotina, onde o processo de ocupação no município de Lábrea provocou, inclusive, o afastamento do notário da localidade, com envolvimento, inclusive, da Corregedoria Geral de Justiça nesse processo. Sem contar a negligência que existe, por exemplo, com relação à exploração mineral. Existem questões aqui que não estão sendo tratadas de forma conjuntural. O Amazonas possui a maior reserva de potássio do planeta. Eu acho que eu preciso enfatizar isso. Não é uma das maiores, é a maior reserva de potássio do planeta. E isso vem causando, por uma inação e uma despreocupação das entidades governamentais como um todo, com que haja um processo de violência e pré-violência, com grupos indígenas que se encontram próximos, com relação à ausência de exploração, com o fomento de empresas privadas interessadas na exploração. O que se faz ter como conclusão, numa análise rápida e rasa, é que interessa a exploração no momento em que ela se torna economicamente viável, que se haja uma manutenção do Estado pela leniência ou pela própria manutenção de uma mão pesada em cima, pela não possibilidade de organização e regulamentação disso, para que essas reservas de mercado sejam mantidas independentemente do crime que aconteça, para uma exploração futura. De novo, se você comparar o Amazonas com um Velho Oeste moderno, e não deixa de o ser, então você tem terras prontas à exploração ao momento possível, e nesse meio tempo, quem aqui precisa viver responde de forma bastante pesada com ações criminais. Exemplo muito simples, pessoas que querem unicamente viver em suas terras de forma tradicional, respondem por processos criminais por derrubar uma árvore. Entre aqueles que derrubam campos de futebol inteiro, recebem financiamento de instituições financeiras. Então, o maior crime que existe aqui na Amazônia é o crime do preconceito com relação ao pobre, que é fomentado por uma estrutura de Estado que possui esse preconceito estrutural instituído, garantindo patrimonialismo suficiente para a exploração de qualquer um que não seja a amazônida, garantido com que essa terra seja uma vaca leiteira a ser explorada pelos próximos anos. E na análise de vocês, por que o crime ambiental está atraindo o interesse de organizações criminosas como o PCC e o Comando Vermelho? Eu não sei se vocês teriam essa informação, mas existe algum mapeamento da atuação dessas facções na região amazônica? Por uma razão muito simples. O negócio das organizações criminosas é dinheiro, ponto. Eu vou ser bem exagerado. Se vender merda desse dinheiro, eles estavam vendendo merda. É simples assim. Eu vi uma manifestação curiosa do governador de São Paulo, Tarcísio, dizendo que eles não estariam trabalhando no tráfico de bebidas porque isso não gera dinheiro, que era drogas. Eu achei isso o raciocínio mais pedestre que eu pude ver na minha vida. Porque eu gosto de fazer uma pergunta engraçada para as pessoas. Eu pergunto delas qual é o negócio da Nokia. A Nokia. Aí as pessoas rapidamente dizem, o negócio da Nokia é celular. Eu disse, não, o negócio da Nokia é dinheiro. A Nokia era fábrica de papel higiênico. Estranho isso, né? Era fábrica de papel higiênico. Então, assim, o negócio das grandes corporações, sejam legais ou ilegais, é dinheiro. Então, se por um acaso a exploração de terrenos e a garantia de territórios garante com que haja dinheiro, o crime migra para lá. Nós temos, por exemplo, comunidades aqui no entorno de Manaus que nós defendemos enquanto defensoria que estão sendo agora ameaçadas pela presença do Comando Vermelho. Por qual razão? Porque a presença desses territórios garante a venda do território, garante o controle do território com o fornecimento de energia, o fornecimento de água, o fornecimento de materiais de construção. No frigir dos ovos é dinheiro. Então, não há nenhuma questão ideológica nisso. A questão é só business mesmo. E, assim, para a Amazônia, como um gigantesco território, você não tem presença do Estado em muitos espaços. Eu moro em Manaus. Do outro lado da minha casa fica o rio, a outra margem. Do outro margem, onde eu olho, não há simplesmente Estado. E assim, há um adágio popular que diz que não há vácuo de poder. Onde não há o Estado, vai ter alguma organização controlando. O professor Eduardo esteve comigo lá no ramal da Morena, em Balbina, que fica a mais de 200 quilômetros de distância daqui. Lá, no meio do nada, estava escrito num poste: CV, robô é sal.
Nós podemos categorizar, né, essa ideia tão bem pontuada pelo Dr. Carlos, da oportunidade de negócios. E isso tem explicações teóricas muito claras. Se eu não encontro oportunidade legítima de atividade empresarial, eu busco oportunidade ilegítima. Nós temos um país hoje mais pobre, mais desigual, de um lado, e um país hoje mais desregulamentado com relação à atuação de grandes grupos empresariais, né? Isso acaba culminando na necessidade de busca por oportunidades ilegítimas. Mas isso é o que está no livro. Quando a gente olha lá para o contexto, e claro, aqui num grande resumo, a sua pergunta poderia ser, mas por que só agora a gente está falando nisso? Onde é que a gente estava há 20 anos que a gente não falava sobre isso, há 30 anos que a gente não falava sobre isso? Porque se você olhar, né, houve uma transformação nas zonas de fronteira da Amazônia, né? E aqui eu faço referência ao brilhante trabalho da geógrafa Berta Becker, uma geógrafa radicada no Rio de Janeiro, mas que é uma das grandes estudiosas da geografia da Amazônia. O espaço geográfico de fronteira na Amazônia, em grande resumo, obviamente, ele era dominado majoritariamente pela presença das Farc, dos paramilitares colombianos na região. Então, o tráfico de drogas na região era limitado como porta de entrada e porta de acesso para os grupos mais organizados brasileiros, sobretudo os do Sudeste. Você tinha facções locais, notadamente a Família do Norte, que ocupava a região, mas quase que em paralelo, quase que em joint venture com os paramilitares colombianos, sem entrar em nenhum tipo de disputa territorial. Só que nós tivemos grandes transformações, a principiar pela história dos acordos de paz na Colômbia, onde há uma retirada, que eu reputo retirada parcial, dos paramilitares da região. E aí fica muito nítido essa oportunidade de negócios que pontua o Carlos na fala dele. E aí a gente soma outras duas grandes transformações das últimas 2 décadas. Na Amazônia Ocidental, o avanço substancial da soja, majoritariamente Rondônia, e agora também chegando no Acre, como última fronteira da expansão da soja. Essa expansão indiscriminada, causando elevados índices de devastação, claro que elas são extremamente propensas à ocupação de novas formações criminosas. No lado oriental da Amazônia, o avanço do arco do desmatamento, sobretudo a partir da indústria da carne. Os elevadíssimos índices de devastação ambiental trazidos pela abertura à indústria da carne na região, trazendo, obviamente, uma situação de ilegalidade que favorece a ocupação dessas associações de duvidoso caráter democrático. Outra grande fronteira, né, anunciada agora legalmente na última semana, que é a possibilidade de exploração de petróleo nas Guianas, lembrando que o Amapá brasileiro é considerado a Guiana portuguesa. Isso tem gerado, né, um deslocamento imenso para a região. Macapá hoje é a cidade com os índices de homicídio mais substanciais da região. O nível de gentrificação, especulação imobiliária, todo o desarranjo local tem levado também à migração ou à formação de novas redes criminosas na região. Então, essas situações de fronteira, essas ocupações de zonas de fronteira são decisivas para a compreensão do fenômeno criminal. Nós temos também outros elementos que permitem entender isso melhor. Dificuldade de fiscalização territorial. Você não pega o seu carro e vai pegar a rodovia em Anguera e chega em Lábrea. Para chegar em Lábrea são alguns dias de deslocamento. Eu posso ter o mais sofisticado modelo de inteligência artificial que me antecipe formações criminosas, mas a presença territorial é extremamente desafiadora. Não há sequer ativos de polícia, acho que o Herbert Perazzoni deve ter explorado isso, por mais qualificada que seja a nossa polícia. Claro, se você não tem polícia local, forjada localmente, aí a gente tem os outros grandes problemas, sérios problemas de corrupção de agentes públicos, cooptação de agentes públicos, né? Eles devem ter explorado bastante, por exemplo, as questões do DOF, o documento de origem florestal, ou mesmo as dificuldades que a gente tem até de fazer monitoramento geoespacial, né? Você consegue fraudar também as imagens do monitoramento geoespacial e tudo acaba adquirindo uma fachada de legalidade no final. A gente vem experimentando desarticulação dos órgãos ambientais, com dificuldade de sua efetiva reestruturação. Eu não quero insistir no ponto da ausência de serviços básicos, eu acho que o Dr. Carlos vai explorar isso bastante quando nós discutirmos a questão de políticas públicas, mas eu escrevi recentemente, Thaís, um trabalhinho que eu ainda não tive coragem de publicar, chamado A Minha Despedida do Paulo Freire. Tamanha a escassez, tamanha a precariedade da vida social, eu brinco no meu texto que eu já não acredito mais em intervenções de educação, né? Hoje a gente vem com radicais intervenções de saúde pública, dando decência para as comunidades locais, ou eu não sei exatamente aquilo que a gente produz na universidade, se tem alguma efetividade, alguma existência no mundo real. Por exemplo, né, nós estamos ali no maior polo
na maior concentração de malária do planeta. O perfil epidemiológico da maior bacia hidrográfica do planeta é desastroso, as pessoas não têm acesso à água potável, né? E quando tem acesso é água de esgoto, né? Eu tenho acompanhado processos de avaliação da qualidade da água e é definitivamente assustador. E é claro que isso gera uma propensão ao recrutamento. E eu não tenho estruturas legítimas de oportunidade. Você quer o quê? Que eu vá estudar matemática e vá para a USP, para a UEA? Claro que não. Eu vou ser recrutado. E isso acaba gerando mais e mais problemas, um ciclo vicioso. Eu criminalizo comunidades locais. O controle social, quando chega, no lugar de prover acolhimento, o que é que ele faz? Ele chama de traficante aquela pessoa que está lá na ponta, como disse o Dr. Carlos, que está lá na comunidade. Ao mesmo tempo em que ele é impotente com relação às redes empresariais que se valem de toda essa indústria. Há ainda uma última fronteira que é derivada majoritariamente da ausência de estruturas básicas do Estado, vale dizer, da presença territorial do próprio Estado brasileiro, que são os conflitos culturais e religiosos na região. Observa-se a criminalização de manifestações religiosas afrodescendentes ou de manifestações culturais indígenas pelas vias dos maus tratos animais, por exemplo, para reforçar justamente outras tendências, a imposição da superioridade, inclusive moral, de outras tendências na região. Nós temos hoje no Brasil um déficit pesado com relação ao registro público de determinadas manifestações culturais e religiosas que são fraudulentas, elas não expressam uma manifestação cultural e religiosa. E aí, a partir disso, eu tenho imunidade tributária, tenho proteção contra operação policial, e é ali que a gente tem uma convergência pesada dessas novas formações criminosas. Então, esse é um cenário, um retrato que tem que ser levado muito a sério entre nós. O fato de que agora nós temos crimes ambientais somados à violência letal que se valem desse ambiente de ausência, de frágil presença territorial do Estado e de ocupações ilegítimas na região. Ocupações, eu quero dizer, formações ilegítimas de redes criminosas legítimas. É isso. Bom, professor, o senhor acabou entrando em outro ponto que eu queria discutir aqui. A gente sabe que a população da região amazônica sofre com a pobreza e, como o Dr. Carlos mencionou agora há pouco, com a ausência do Estado em muitos locais. Vocês acabaram respondendo um pouquinho da minha dúvida, mas eu ainda queria ouvi-los um pouco mais sobre se esses fatores ajudam no recrutamento dessas pessoas pelo próprio crime organizado. No projeto que a gente desenvolve com a professora Carla, com a professora Ruth e incrível apoio do Carlos, né, na região, ele é baseado na história oral das lideranças comunitárias. E o principal aprendizagem que eu tomei dessa história oral é que todo aquele que tenta sobreviver como um produtor rural, produzindo alimentos para a população manauara, ele acaba se convertendo num sofredor rural. Um ciclo vicioso que eu vou tentar resumir da seguinte forma. A região é pobre, o solo da região é bastante pobre. Então eu tenho que comprar uma série de fertilizantes para corrigir a acidez do solo, eu tenho que irrigar do calor intenso e etc. Então quando eu vou buscar crédito nas instituições financeiras, elas exigem o título de propriedade. E nós temos um grande problema de regularização fundiária. E eu abro aqui para o Dr. Carlos, ele fala mais meia hora sobre essa matéria. Se eu não consigo obter crédito, eu não consigo, a comunidade perece. Desde Sérgio Buarque de Holanda, nós sabemos que a forma de exploração local é primeira queimada, você corta depois as árvores, faz uma rocinha para alimentar a sua família. Depois disso, se você perece, você vai ter que queimar mais uma área, você vai ter que cortar mais uma área. Como você não conseguiu ter produção suficiente ali, como você perde para a pesada indústria de São Paulo, que usa agrotóxico, que usa maquinário pesado, você vai no supermercado, o produto que está lá não é da produção manauara, não é da produção local, é da produção sudestina. As comunidades perecem e você vai abrindo mais e mais áreas de produção, gerando esse caminho sem fim, essa história sem fim da devastação ambiental. Então, ainda que a pessoa queira desenvolver de forma sustentável, ela encontra uma série de óbices. De novo, é uma questão de controle social. Eu tenho que ter medidas de enforcement para aqueles que de fato causam comportamento socioambientalmente danoso, mas também uma política regulatória inteligente que permita que aquele produtor rural encontre condições de efetiva produção e não seja criminalizado porque ele cortou 2, 3 galhos ali para fazer um galinheiro e alimentar sua família. É aquilo que a gente já tinha apontado. Não existe vácuo de poder. Então, não existindo vácuo, ele é ocupado. E a outra questão importante, a gente não precisa ir muito longe, não. Eu e o Eduardo conhecemos uma área aqui que faz parte dos nossos estudos, que é o ramal do Brasileirinho. O ramal do Brasileirinho é aqui em Manaus, colado na cidade. Só que por conta do isolamento de lá, a área passa a ter a ascensão de grupos que se valem da ausência do Estado para poder impor a lei e o terror. E isso é algo extraordinário? Não, é algo tão comum que se torna banal.
o que é chocante. Eu gosto muito de literatura, né? Eu leio bastante, eu gosto de ler distopia pra caramba. E eu li muito William Gibson, e quando ele descrevia o universo cyberpunk, lá 40 anos atrás, parecia estranho. Nossa, como isso é absolutamente normal hoje. A gente vê um mundo tomado por corporações, e quem vive na periferia desse mundo, a Amazônia, infelizmente, isso sobrevive com a presença mínima do Estado ou com a sua ausência retumbante, sendo controlado por quem quer substituir. E quando se fala assim em crime organizado, eu queria fazer uma correção. Crime, qualquer um que seja, desde da liderança local que se vale de um 38 para poder ficar impondo terror em um ramal, desde a grandes grupos que estão fazendo exploração e grilagem. É crime mesmo. Lá na ponta, tem somente o produtor rural querendo viver. Ele vive lá porque ele precisa, em regra. É menos do que ele gosta que ele precisa. E ele não tem para onde se deslocar, porque se ele pudesse se deslocar, ele seria um retirante. Só que ele sai de uma área do rural, sai de uma área do interior, para se sujeitar à mesma violência dentro da cidade. Então, dentro da cidade de Manaus, que é a grande capital da Amazônia, nós temos, apesar do Estado presente, paradoxalmente o Estado ausente. Então, alguém que não aguenta a pressão na zona rural por conta da presença do tráfico, por conta da presença do crime, e migra do interior para Manaus, vai acabar vivendo em comunidades onde o tráfico, aí neste caso o tráfico, é tão mais forte quanto. Só esse ano de 2025, houve pelo menos 3 comemorações do Comando Vermelho, mediante estouro de fogo de artifício em toda a cidade, comemorando consolidação e domínio do crime da área inteira de Manaus. Isso na cara do Estado. Qual é o relato disso? De novo, aqui cabe uma análise criminológica bastante profunda e longa. Mas de maneira bastante curta, eu acho que a gente pode dizer que o crime é organizado, mesmo que ele seja bem pangaré, porque não tem processo de eleição e não tem reset. O crime continua até a liderança ser suplantada na bala por outra, mas há uma continuidade delitiva de décadas. Já o Estado é um Estado novo a cada 4 ou 2 anos. E aí o Estado receta tudo quanto é política de controle de criminalidade e a criminalidade percebe isso. Eu me lembro que uma vez eu estava no interior, uns 15 anos atrás, e aí um notário falou, eu vou me poupar de dizer qual era o cartório, né? E era um notário bem traquino. E ele dizia bem assim, não interessa o que esse juiz está dizendo. Eu já vi juízes entrar e sair, esse só vai ser mais um. Então, a prática ruim que o notário traquino estava fazendo, ela estava escudada numa manutenção de poder que ele tinha pela própria continuidade dele, pela alternância de magistrados naquele interior tão longe onde ele estava. Transporta isso para toda a sociedade e transporta isso para o crime, que observa com que entra ano e sai ano, muda secretário de Segurança Pública, às vezes várias vezes dentro de um governo, muda toda a política e se desarticula absolutamente tudo, e o Estado, que tem todas as dificuldades com preocupações intestinas e não entrega resultado na ponta, faz com que a criminalidade possa estar cada vez mais presente. E está. Aí lá no final, o povo, a população mesmo, acaba sofrendo aquilo que o William Gibson dizia. Bom, tem que atender então às corporações que controlam no momento. E às vezes quem está mais presente é aquele camarada lá que sabe exatamente quem é a tua família, quem é teu grupo familiar, e vai te controlar pelo poder e pela ameaça onde você pode ir se deslocar. Eu acho que ficou um pouco presente tanto na fala do Dr. Carlos quanto na do professor Eduardo anteriormente, em relação aos principais obstáculos para o combate à criminalidade na região amazônica. Vocês listaram a própria questão da geografia da Amazônia, Dr. Carlos falou da questão da mudança de poder também, mas eu queria que vocês complementassem e trouxessem outros obstáculos a esse combate, não só em relação aos crimes ambientais, mas também a outros tipos de crime, como o tráfico de drogas. Eu acho que o principal obstáculo mesmo é o Estado. Aí você me diz assim, mas como assim? O Estado não precisa de inimigo, não. O Estado é seu próprio inimigo. Vamos colocar mais simples. O governo é inimigo do Estado? Qual governo? Qualquer um. Bora parar para analisar a realidade. O Estado recebe uma missão grandiosa de acordo com a Constituição. Bora falar somente de segurança pública. Então o Estado tem que garantir com que a legislação penal seja observada e que as pessoas possam ver um estado de paz conforme prevê a Constituição e o Código Penal. Ponto. Não existe direito fundamental que possa ser exercido sem a existência de orçamento pronto para que isso possa garantir com que haja liberdade conforme garantido pela própria Constituição. Ponto. Maravilha. Para que eu possa garantir isso, então eu utilizo uma estrutura tradicional garantindo com que haja segurança pública para tanto. Então, eu preciso me valer do aparato de
de policiamento tanto ostensivo quanto policiamento repressivo. Então, precisa tanto de polícia técnica civil quanto precisa de polícia ostensiva militar. Pronto, básico, portanto. E eu preciso com que haja o aparato para a repressão adequada disso. Então, eu vou precisar do judiciário e de toda a estrutura em seu redor que seja funcional. Esse já é o próprio desafio, porque para que você possa ter isso na própria região amazônica, e a gente está falando daqui, nós estamos falando que para que você possa manter isso em caráter mínimo, você tem que ter orçamento para que isso possa existir. Pronto, começou o problema aí. Porque você está falando de um estado, que é o maior estado da federação, o Amazonas, que tem como obrigação para poder manter esses requisitos mínimos em funcionamento a observância de percentuais estabelecidos pela Constituição e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Esses percentuais estão atrelados ao próprio desenvolvimento econômico. A matriz econômica do Amazonas hoje é Zona Franca de Manaus, que garante com que haja repasses adequados, mas não suficientes. Então, você tem o Amazonas como um território que tem que garantir sua segurança interna, mas que tem a maior fronteira seca do Brasil inteiro, tendo que garantir também a segurança externa através de um esforço unicamente seu, sem apoio nenhum do governo federal, qualquer que seja. Ah, mas o governo federal garante segurança de fronteira. Não faz mais do que a obrigação nisso. Não faz mais do que a obrigação e faz muito aquém. Nós estamos falando sobre a necessidade de reforço de uma manutenção de uma floresta brutal. Nós, então, na Amazônia, carregamos a responsabilidade de manter esse negócio aqui em pé sem um apoio nenhum. Na verdade, com todos os estados do Sudeste e do Sul, e eu estou falando aqui com um podcast que fala para o Sudeste, fazendo o que pode para nos depauperar economicamente. Quantas guerras nós já tivemos para poder manter, por exemplo, o polo de eletroeletrônicos aqui longe do ataque especulativo da indústria de informática do Sudeste? Diversos. E esse ainda é o nosso único modo de desenvolvimento. Então, você está pensando, aí você diz assim, pô, cara, você está fazendo uma análise meramente filosófica. Não, estou fazendo uma análise constitucional. O artigo 1º da Constituição determina como objetivos garantir com que haja atuação da União para fazer com que as desigualdades regionais e sociais sejam equalizadas. Aí, nós temos, então, um estado brutal, com apenas 62 municípios, onde a distância entre eles é colossal e não existem estradas, a criminalidade se aproveita de tudo isso, de tudo quanto é maneira, e você tem o Estado brasileiro fazendo vista grossa para isso. Porque, em termos eleitorais, o Amazonas não representa 2% da população eleitoral de todo o Brasil. Então, o Amazonas deixa de ser relevância para isso, desde sempre. E aí, a gente tem que ficar se virando nos 30 para tanto. Então, somente a existência do Estado em si, conforme o desenho constitucional, já impede que haja a própria direcionamento de políticas mínimas de segurança. Esse é um fato. O outro fato é que há uma conspurcação da própria definição constitucional do dever ser do próprio Estado brasileiro. Então, você tem aqui na Amazônia uma ausência de ponderação contra políticas que sejam relevantes e na definição das fatias orçamentárias para cada poder, você já tem desproporções que fazem com que, por exemplo, alguns entes ou poderes tenham uma fatia de execução orçamentária muito maior do que aqueles que têm responsabilidade. Para ficar em apenas um exemplo, você tem um crescimento com relação à execução da fatia orçamentária do legislativo muito maior do que aquilo que o executivo estadual precisaria. Isso já o estrangula. Por que eu digo isso? Porque se o Estado do Amazonas quisesse contratar o número de policiais suficiente, falo somente de policiais militares necessários para funcionar, ele não tem nem orçamento. Ainda que tivesse orçamento, ele não pode executar por conta dos problemas de limite de pessoal com a LRF. Isso é uma trava, isso não funciona. E para completar, desde 2019, uma praga se instalou no país. Uma praga que tem efeitos cruéis e eles estão sendo cada vez mais sentidos, que se chamam emendas impositivas. E isso tem esvaziado a atuação programática do executivo, através de políticas isoladas, baseadas numa premissa absolutamente hipócrita e mentirosa de que aquele que está na ponta sabe da realidade das populações. Mentira! E é uma atuação que, ainda que fosse verdadeira, ela é feita em desconexão com quem é responsável pela aplicação de segurança pública. Então, você tem aí dinheiro público sendo gasto, por exemplo, para comprar viatura de polícia, para comprar raio-x para detectar se dentro do estabelecimento prisional você vai ter gente passando com alguma coisa. Só que esses equipamentos estão divorciados da existência de uma política de manutenção, de contratação de pessoal, de alocação de estabelecimentos e tudo. Então, não raro, viaturas compradas ficam paradas porque não tem combustível, ou porque não tem motorista, ou porque não tem pessoal.
Então você tem o Estado brasileiro sendo inimigo do próprio Estado, fazendo políticas onde você tem um remando para cada lado. Nesse meio tempo, qualquer idiota vê que o Estado não funciona e a criminalidade graça. E olha, que eu nem falei da primeira opção de que todo mundo fala, corrupção. Esse é um dos quartos ou quinto elementos. A corrupção chega a ser um problema consequencial. Porque o problema, na verdade, é muito mais conjuntural, bem mais conjuntural. E eu falo em termos amazônicos. O Estado, então, tem um cobertor curto, cada vez mais curto e cada vez mais pessimamente distribuída por conta da análise míope que você tem agora, por conta de um crescimento desproporcional do legislativo. E eu aponto isso como algo absolutamente sério, porque as pessoas olham para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é somente um farol do problema. Porque a mesma disrupção e distopia que acontece no Congresso Nacional acontece em cada município e acontece em cada estado. Então você tem gente do legislativo em todos os municípios e cidade fazendo a execução orçamentária impositiva, fazendo com que haja um achatamento da condução de políticas estaduais sem qualquer compromisso, fazendo com que aquilo que deveria ser programático não aconteça. E nós ainda vamos ter estudo para tá? Eduardo, a gente pode deixar isso como proposta para a gente analisar as consequências sobre isso, porque esses resultados não se observam no curto prazo, se observam no médio prazo. Essas emendas se tornaram a endemia que se tornaram a partir de 2019. Isso é pouco tempo para uma análise científica, mas é tempo suficiente para você observar uma estagnação do Estado em caráter geral. Eu ouso dizer que o que vocês têm observado aí em São Paulo com relação a essa questão de adulteração de bebidas é somente o início da ponta do iceberg. Nós vamos passar a ver mais e mais problemas como isso, porque a atuação conjuntural das forças de segurança, para poder ficar em apenas uma, tem sido prejudicada por conta de um bando de chefete dentro da estrutura do Estado decidindo o que bem quer de suas próprias políticas públicas. E isso não existe. Nós estamos no modelo presidencialista, onde isso se espraia por conta do princípio federativo para todos os demais entes federativos, onde a política que é escolhida no processo eleitoral ela é irrelevante, porque hoje o chefe do executivo não tem força absolutamente mais nenhuma para tanto. Então, ele passa a ser somente um paspalho que é cobrado por aquilo que qualquer um está fazendo. E isso traz consequências. Enquanto nós, Estado brasileiro, estamos nos virando para poder discutir a própria deontologia de seu funcionamento, o crime não perde tempo. Ele não tem esse tipo de discussão. Ele não tem esse tipo de problema. E ele executa. Qual é o principal obstáculo para o combate à criminalidade? A forma como o Estado brasileiro se redesenhou nos últimos anos, que faz com que o Estado brasileiro esteja completamente estagnado. E isso faz com que, na observância clara dessa estagnação, gracem práticas irregulares. Esse modelo a gente vem desenvolvendo, Carlos e eu, junto com a professora Carla, professora Ruth e outros tantos atores, inclusive professores de altíssimo gabarito internacional, citar dois aqui, o Thomas Pogge de Yale, tem nos apoiado bastante em vários projetos, e o professor William Laufer, da Universidade da Pensilvânia, também tem sido um grande parceiro de todos esses projetos, também para tentar articular soluções. A gente tem o diagnóstico dos problemas, é impecável a fala do Carlos nesse sentido, e a gente tem que dar o próximo passo, Muito por influência do professor Laufer, nós temos trabalhado aí no que poderia ser a proposta de uma New Framework of Property Rights, um novo modelo para se conceber os direitos de propriedade na região. A principiar pela necessidade de proteção da propriedade, um projeto que com o professor Laufer a gente chama de Policing the Amazon, o Herbert, o Perazzoni, também o Bichara, outros tantos que eu tive o privilégio de conhecer e trabalhar junto, sobretudo o Agostinho Cascardo, também parceiros aqui do IEA em vários projetos. A gente tem essa primeira dimensão da proteção, no sentido mais estrito da palavra, de segurança pública. A isso a gente chama de estratégias de controle social formal. Mas aí depois isso é só o começo do problema, que a gente soma as estratégias de controle social informal. No controle social informal, e aqui sob olímpica liderança do Carlos, são as questões de regularização fundiária. A gente tem que ouvi-lo aqui, sobretudo, sobre essa matéria. Acho que 10 a 15% apenas da região tem a propriedade reconhecida e legalizada apenas. Uma das principais fontes de conflito é essa. Mas eu tenho visitado outras, até com a professora Carla, inclusive, áreas em que a área foi já submetida à devida regularização, em áreas de concessão
de direito real de uso, como a gente chama na linguagem jurídica, e aí a gente padece de problemas pesados com relação a, tudo bem, isso aqui é o começo, mas ele é só o começo. E o que vem depois? Né? Aí você vai na escola, quando tem escola, você vai na casa, quando tem casa, você abre a torneira e água de esgoto, por exemplo. As pessoas normalizam diarreia, as pessoas normalizam 2, 3 vezes de incidência de malária, normalizam diabetes e hipertensão, etc, etc. Sem falar na destruição da diversidade alimentar local. Então a gente tem essas questões que a gente, sob liderança da professora Carla aqui, que a gente trabalha como um dos determinantes sociais da saúde. Eu tenho que ter a dimensão de enforcement, eu tenho que ter a dimensão de regularização, mas eu tenho que somar aqui a implementação efetiva de determinantes sociais da saúde e a educação está incluída nesse pacote. Mas não adianta nada eu simplesmente dar só saúde para as pessoas. As pessoas têm que ter renda para poder permanecer de forma sustentável na região. E aí que vem todas as outras estratégias de ataque pesado ao cenário de desigualdade e pobreza, lamentavelmente marcante na região. Então, se você quiser, eu posso consolidar aqui aquilo que a gente faz no nosso observatório do Cinturão Verde de Manaus, que é essa parceria da Defensoria Pública do Estado do Amazonas com o Instituto de Estudos Avançados do Polo de Ribeirão Preto, em algumas categorias em inglês. Olha como fica bonito. Você começa no Formal Social Control com Enforcement, você vai para o Informal Social Control para desenvolver uma New Framework of Property Rights, mas tem que desenvolver as questões de equity, social determinants of health, e para fechar, você tem que atacar inequality and poverty. Sem esse festival de categorias em inglês, você não chega a soluções mais concretas, né? E tudo isso a gente faz, tem o privilégio imenso de trabalhar com a professora Carla e com o Carlos nesse projeto mais do que promissor chamado Cinturão Verde de Manaus. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre legislação agora. Em agosto deste ano foi sancionada a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que simplificou os procedimentos, inclusive eliminando a necessidade de licenciamento para algumas entidades e empreendimentos. Vocês acreditam que ela pode facilitar de alguma forma a atuação dos criminosos ambientais na região amazônica? O projeto de lei ele é abolicionista, né? Ele vem abolir uma série de crimes, uma série de condutas que deveriam ser consideradas ilegais ou irregulares. Eu não vejo com tão bons olhos a simplificação de procedimentos de exploração da atividade de exploração ambiental na região. Eu acredito que, sobretudo nessas questões de aprovação automática, talvez até bastante ingênua a crença da autodeclaração dos empreendedores locais, a gente acaba agravando o problema, agudizando o problema. E aquela situação prévia que eu comentei, né, que eu aprendi lá na região, o produtor se converte no sofredor rural, ele segue sendo negligenciado. Ele, para poder ter um licenciamento ali, para pedir um crédito para comprar fertilizante, para irrigar a sua produção, para ele ter acesso à energia, ou ainda pior, né, se ele cortar 3 galhos de árvore e fizer um galinheiro para alimentar a família, ele segue adstrito a um ambiente de ilegalidade. É um projeto que favorece, no fim da história, a devastação ambiental, na minha opinião. Eu estou de acordo com o professor, assim, há uma crítica aqui no Amazonas com relação a essa situação, porque a política deixou, nos últimos anos, de ser algo mais dialético para ser algo mais maniqueísta, tiktoker. A gente precisa chamar as coisas do seu próprio nome. Eu estava essa semana lá em Brasília e, assim, sem vênia nenhuma, eu posso dizer que eu venho acompanhando o Congresso Nacional nos últimos 20 anos. Desde quando eu estou, enquanto defensor, eu tenho ido constantemente ao Congresso. E eu tenho visto um palco de discussão que era uma boa arena de discussão de ideias, o Congresso é para isso mesmo, se tornando um zoológico, com cada figura caricata por lá, com o celular na mão, querendo fazer discussão diretamente para as massas. E se a comunicação de massas fosse eficiente e fosse absolutamente necessária, nós não precisaríamos de análise contra-majoritária como as instituições judiciais brasileiras. Então, você vê um perigo de contaminação com isso. E a consequência disso tem se observado em diversos projetos, como esse. Então, nós não podemos analisar aqui no Amazonas as preocupações quanto a desenvolvimento por uma análise maniqueísta e rasa. Nós temos um ponto aqui que é o fundamental para a gente. Nós temos a BR-319. Para a gente, é essencial para conectar o Amazonas com o resto do mundo. Sem a BR-319, a gente vai se deslocar por barco ou por avião.
um extremamente caro e o outro extremamente lento. O meio termo disso nós temos prejudicado por conta da própria destruição que aconteceu na BR ao longo das décadas. A reforma disso precisa de atender à própria legislação ambiental. O novo PL facilita isso mediante a inexistência de autorizações, que foi devidamente vetado, mas há uma pressão. Então você vê parlamentares amazonenses caindo no discurso fácil, discutindo que há um retrocesso e isso permitiria com que houvesse a abertura. Essa é uma análise fácil para as massas. A preocupação com relação às questões ambientais, ela não vem de hoje. Os princípios de precaução e prevenção, elas existem porque da feita que há destruição, não se instala o dedo e volta ao status quo antes. E como diz um amigo meu, o diabo mora nos detalhes. As pequenas modificações que foram feitas dentro do projeto têm justamente essa intenção do professor Eduardo. E às vezes a coisa é menos óbvia do que a gente imagina. Da feita que eu faça um projeto que pelo menos ele passe e permita com que haja mudança de práticas que antes eram consideradas criminosas para outros que são mais legalizados, ainda que elas sejam modificadas mais lá na frente, elas acabam concedendo um perdão legal criminal que faz com que aqueles devedores de passivos ambientais fiquem livres dos outros para continuarem criminalizando, barbarizando novamente. Não concordo com a forma como isso vem sendo conduzido, principalmente sem as discussões que são necessárias de acontecer, mas, de novo, eu me conecto com a resposta que eu falei anterior. O crescimento do legislativo, o esvaziamento das discussões, faz com que essa seja apenas mais uma consequência da própria conformação do Estado, que não sabe para onde está olhando e não sabe para onde vai se guiar. O resumo disso eu vi certa vez aqui no Amazonas. Houve uma atuação política contra o governador, uma atuação política errada, e um parlamentar falou: nós somos 24, ele é só um. Eu vi isso se repetir este ano ainda, lá na Câmara dos Deputados, com relação à questão do IOF. Nós somos 513, o Lula é só um. Eu acho que é bastante necessário que a institucionalidade jurídica, a academia, possa vir em socorro, não do governo de ocasião, mas em socorro do Estado, para explicar como é que esses modelos que nós desenhamos são importantes para a nossa própria sobrevivência. Porque senão absurdos como esses continuam passando e as nossas grades de contenção vão ficando cada vez mais esgarçadas. Tudo bem, o Lula veta os absurdos que passaram na legislação. O Congresso, por uma maioria de ocasião, derruba o veto. A porteira está aberta. E aí nós vamos segurar isso como? Em ações civis públicas, em ações diretas de inconstitucionalidade, nós vamos levar de novo isso ao Judiciário e mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal, permitindo com que a gente tenha estiolamento das instituições por conta de uma própria brincadeira que se faz de forma reiterada com relação ao funcionamento do Estado? Respondendo a pergunta agora, ao final, sim, essa legislação facilita. É uma porta aberta para quem queira cometer crime. Aí você me pergunta, quem? Ora, é muito claro, exploradores minerais e o agro. Isso é evidente. No próprio IEA, do Polo de Ribeirão Preto, nós tivemos há pouco menos de um mês debates específicos sobre esse projeto de lei do licenciamento, que foram coordenados pela professora Daniela Prata, que é pesquisadora lá na London School, na Inglaterra, e que tinha por convidados debatedores a professora Luísa Lacava, da Getúlio Vargas de São Paulo, a doutora Luísa Frischeisen, né, que é procuradora do Ministério Público Federal, e o próprio doutor Carlos Almeida estava lá também nesses debates. Eu acho que são mais do que recomendáveis ali. Vale a pena para o público conferir o material que foi, o acervo, o incrível acervo que foi produzido ali. Muito bem lembrado, professor Eduardo. E para quem quiser assistir esse evento que nós realizamos, ele está disponível no canal do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, no YouTube. Seguindo a nossa conversa aqui, eu queria falar um pouco com vocês também sobre os órgãos de fiscalização. Como que está a situação atual do IBAMA e do ICMBio? Vocês acham que o orçamento atual é suficiente para o combate à atuação de criminosos ambientais na região amazônica ou ainda seria necessário um investimento maior nessa área? A resposta é muito simples, não é suficiente. Nem os órgãos ambientais federais, nem os estaduais. Nesse ponto eu posso dizer, e assim, meu posicionamento político ele é bastante conhecido, eu posso dizer que o ex-presidente Bolsonaro cumpriu a promessa. Ele disse que ia depauperar os órgãos ambientais e ele fez. Teve até a declaração dele que ele não ia mais autorizar concurso nenhum para o IBAMA. E ele fez isso. Então houve depauperação. As consequências disso são colossais. E assim, a mensagem é passada. Violadores ambientais, se aproveitem porque a porteira está aberta. Inclusive, um ministro do governo dele falou isso literalmente.
um ministro que responde a processo criminal por exploração madeireira, por acaso. Então a gente não está falando de algo hipotético, a gente está falando de processos concretos que estão andando. Onde você tinha uma autoridade federal aqui, que era o delegado Alexandre Saraiva, um dos maiores e mais coerentes atuantes na defesa ambiental, que foi perseguido por conta disso. É parlamentar hoje, fala de forma bastante clara o que está acontecendo. Ele deixa aí a sugestão para poder ouvi-lo. Ele é realmente uma ótima referência. E o outro problema é, essas questões elas também acontecem de forma bastante sutil. O Amazonas, ao longo das décadas, o Estado do Amazonas, ao longo das décadas, desestruturou uma política de governança ambiental que foi colocada de forma crescente nos anos anteriores. O governo federal já reconheceu que o Amazonas depauperou a sua governança ambiental. Ora, a preocupação ambiental, conforme o 225 da Constituição, ela pertence aos entes políticos. Então, não dá para poder botar toda a responsabilidade na costa, só, por exemplo, de órgãos ambientais federais. É necessário que haja uma simbiose com os estaduais e os municipais. Isso inexiste no Amazonas. E aí, no frigir dos ovos, você tem a União com uma responsabilidade colossal para um estado como o nosso, e, de novo, com uma discussão sobre investimentos numa área que precisa de presença permanente. Você anda centenas de quilômetros aqui na Amazônia e você não vê nenhuma presença de órgão de defesa. Professor Eduardo e eu já andamos via estrada centenas de quilômetros aqui. Você vê foco de queimada aqui e acolá, e você não vê um policial. Você pode pegar barco e subir o Madeira, você pode pegar barco e subir os Solimões. Você sobe dias e você vê queimadas aqui e acolá, e você não vê atuação nenhuma de que é programada ou anunciada. Você tem professores como o professor pesquisador-chefe do Departamento de Química da Universidade do Estado do Amazonas, professor Sérgio Duvuzin, professor doutor, uma referência brutal a respeito da análise de qualidade de águas aqui, que mostra o crescimento da poluição das nossas águas com mercúrio. Isso está acontecendo e você não vê atuação absolutamente nenhuma que mostre uma contenção com relação à situação. Ele está indo, por exemplo, agora para a COP30, juntamente com a gente, e ele vai descer de Manaus até Belém. E ele vai fazer a identificação da qualidade das águas ao longo desses percursos com relação a centros urbanos. E você vê qual é a resposta que você tem para isso? Nenhuma, só estarrecimento. Eu queria também, assim como o Dr. Carlos fez, eu queria demonstrar aqui todo o meu respeito ao delegado Saraiva. Dos privilégios que eu tive foi haver tido a oportunidade de entrevistá-lo, e eu havia, antes de entrevistá-lo, dos poucos livros que haviam na área, era um excelente trabalho Selva, de autoria do delegado Saraiva. Eu havia lido 3 vezes, Thaís, esse livro. Esse livro, ele tá todo castigado por mim, e eu fui, de forma diligente, eu fui perguntar página a página para ele nessa entrevista, e definitivamente o Dr. Carlos tem toda a razão ao dizer que ele tem absoluto domínio da área. Espero que nós tenhamos a oportunidade de vê-lo ainda exercendo a necessária liderança nesse campo novamente. Além dessas questões orçamentárias, e não tenho como discordar do Dr. Carlos, eu queria somar aqui outras pequenas questões que nós ainda não temos evidências científicas sobre o que funciona e o que não funciona nos órgãos de fiscalização. Essa ausência absoluta de evidências científicas é algo que não é um privilégio brasileiro. Tenho entrevistado autoridades internacionais e me espanta o fato de que, normalmente, os nossos órgãos de fiscalização têm mais conhecimento do que as autoridades internacionais. As autoridades internacionais vêm com um foco bastante ainda obsessivo na ideologia da segurança nacional, tráfico de drogas, etc., e sabem muito pouco sobre desmatamento, sobre as nossas questões ambientais, nem dizer, né, da necessária compreensão sobre o contexto amazônico, cujas particularidades desafiam todos os protocolos científicos internacionais, todos os protocolos de atuação dos órgãos de fiscalização. Normalmente bastante arrogantes com seus critérios de validação interna, desprezam a necessária validação externa no nosso contexto, por um lado. Por outro, a experiência que a gente tem é que não importa ainda, né, o nível de intensidade dos órgãos de fiscalização, nós temos ao menos 3 grandes dilemas para serem enfrentados. Um deles, o displacement, o deslocamento. Você faz a operação aqui, no dia seguinte ela vai para o vizinho. É que a gente chama em criminologia de efecto cucaracha. Você pisa na barata aqui, ela vai para o vizinho. Lembrando que a gente tem como vizinho na Amazônia a Europa. A Europa está na Amazônia. A Guiana Francesa é território ultramarino europeu. Eles são cidadãos europeus, eles só não votam, é igual Porto Rico com os Estados Unidos. Então você arruma a casa no Brasil, a coisa vai rapidinho, encontra o seu caminho e chega direto na Europa com a fachada de legalidade e ainda endossando o Green Deal europeu.
Pior ainda com relação às leis de cadeia de produção europeias, né, as diretivas europeias, que são mais parte do problema do que solução, ao criar uma fachada de legalidade. Eu não sei quem é o dono da terra, mas se eu tenho título de propriedade, eu consigo vender tudo com certificação. Eu lavo a origem e lista de todos os meus vizinhos. Eu compro a produção de gado do meu vizinho e vendo a partir da minha propriedade com título de propriedade. Quer dizer, eu com alguma facilidade eu consigo ser compliant, eu consigo cumprir com toda a regulação europeia. Depois, diversification, você diversifica a produção. Você bate na madeira aqui, óbvio que eu vou pro garimpo. Bate no garimpo de lá, eu chego e vou cuidar de biopirataria por enquanto, porque daqui a 3 meses, o último problema é o recidivism, a recidiva. Quer dizer, como é que eu consigo? Eu não tenho presença territorial. O Dr. Carlos enfatizou a questão de ausência, inclusive, de contingente de fiscalizadores para isso. Daqui a 3 meses eu volto. Você fez hoje, tudo bem, você explodiu ali as minhas dragas de exploração do garimpo, mas daqui a 3 meses eu compro outro e sigo firme. Até porque não vão faltar grandes indústrias canadenses para ser cúmplices de todo esse processo de devastação e dessa catástrofe que é o mercúrio na região. Eu queria falar também sobre o impacto que a gente vê nas comunidades locais, porque paralelamente ao crescimento da presença de grupos criminosos na região amazônica, houve crescimento na violência nessas comunidades locais. Apesar de ter havido uma redução das mortes intencionais violentas no norte do país em 2024, na comparação com 2023, isso segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os índices ainda estão acima da média nacional e ainda de outras 3 regiões brasileiras. Como que vocês analisam a conexão entre esses 2 fenômenos, ou seja, a atuação dos grupos criminosos e o crescimento da violência nas comunidades locais da Amazônia? Estudar essa relação me parece um tanto quanto óbvio, né? Porque a ausência de Estado e a presença de grupos paralelos ao Estado vai trazer como forma de controle o exercício explícito daquilo que seria monopólio do exercício do Estado. E assim, quem fala legal sobre isso é o professor Eduardo, porque nós constituímos, através do contrato social, o Estado para que ele possa exercer a limitação de nossas liberdades através do monopólio do uso da violência. Bom, da feita que eu não tenho o Estado, quem vai exercer isso é qualquer um. Nessa situação, você retrocede para o Império Romano. Aí você vai dizer assim, mas como assim? Olha, os romanos dominaram todo o Mediterrâneo durante um determinado tempo. Num tempo onde não existia redes sociais, não existia telefone, não existia nada. A única forma da presença deles se fazer conhecida e respeitada por todos era mostrar que eles eram implacáveis com relação a quem não seguia aos seus ditames. Eles faziam isso através de crucificação. Olha, nós temos um exemplo famoso. Através de outras grandes práticas. O Estado brasileiro também seguiu o mesmo exemplo. Tiradentes foi enforcado, decapitado e com o corpo espalhado para tudo quanto é lugar, para que a notícia daqueles que eram inconfidentes chegasse muito longe. Os grupos criminais aqui decapitam, eles fazem questão de expor e mostrar muito claro que aqueles que transgridem as suas ordens, como é que eles são punidos. Então, há uma ostensividade da atuação criminal. E, de novo, longe disso, não. Olha só que coisa engraçada. Aqui em Manaus, o governo instalou uma política de segurança pública chamada paredão de segurança. Em termos bastante simples, se colocam várias câmeras de segurança em alguns pontos da cidade de Manaus para poder fazer com que a presença desse médio irmão, eu ia falar grande irmão, mas nem chega a ser tanto, desse médio irmão, a criminalidade possa, pela presença, evitar de cometer prática. Bom, o Comando Vermelho mostrou quem é quem manda. Quebrou um cara no meio, literalmente quebrou, demorou o cara assim que nem um celular aqueles de flip. Quebrou um cara no meio e jogou ele dentro de uma lixeira na frente das câmeras do paredão. O recado está dado para a população do centro, a quem eles devem obedecer. Então, a relação é bastante óbvia. Entre a ausência ou omissão do Estado, os grupos criminais existem e praticam a sua presença através de violência extrema. Eu acho que a gente podia fazer uma conexão disso com aquela obra maravilhosa do Kubrick, né? A gente podia ter aqui a descrição laranja mecânica do funcionamento da ultraviolência e demonstração de que pequenos grupelhos acabam fazendo muito mais referência na vida das pessoas do que um Estado poderoso que não olha para absolutamente nada. Eu acho que o Estado vem tentando aplicar, pegando uma ode à literatura, métodos do Ludovicus que não tem dado resultado absolutamente nenhum. O risco desse retrocesso é a gente chegar num movimento de milicianização da região.
que esse é um estágio involutivo quase que irreversível, por um lado. Por outro, né, hoje não importa o rincão em que se esteja ali na região, você levanta o seu celular, você tem acesso a Starlink. A educação não chega, a saúde não chega, mas chega o acesso a discurso de ódio, a extremismo, né? O alcance de tendências que a gente pode, para ficar com um pouco, chamar de anti-iluministas, regressivas, altamente deletérias, para a gente poder construir comunidades mais inclusivas e mais resilientes. Esse é um ponto. O outro ponto, e aí é extremamente importante para nós, né? A gente pensa em tecnologia sempre viciado no que tem de ruim, mas tem coisas muito boas. Os nossos colegas lá da Polícia Federal, por exemplo, Perazzoni, Herbert, o Agostinho, o Bichara, e isso eu aprendi com eles têm liderado esse movimento de superar investigações baseadas apenas em hipóteses, em mera suspeição, que são lentas, né? Você tem que ter um indício, aí você investiga, quer dizer, meses depois você... Não, a gente consegue utilizar novas tecnologias para uso inteligente de georreferenciamento e também para investigação orientada por dados, né? É possível utilizar a ciência de dados para discutir padrões, discutir questões ancilares, por exemplo, né? Dominância territorial de determinados grupos empresariais em licitações, em determinados municípios ali. Você já entende que pode haver determinadas capturas do Estado. Você deixa de pensar na corrupção do mero servidor público ali, que ela é difícil de investigar, identificar o ato de ofício, etc. Não, você já vai direto em situações de captura do Estado que podem ser muito mais potentes para fins investigativos. Isso é algo extremamente promissor também. Então, com essa fala aqui, eu queria também deixar algum tipo de esperança com relação ao uso das novas tecnologias, for good, e lembrar que nós também, no âmbito do IAA, temos uma sequência de 4 discussões com os autores do livro organizado pelo Perazzoni e também pelo Leomar Pereira, chamado Criminalidade Ambiental Organizada. Acho que também vale a pena para os nossos ouvintes aí acompanharem, Thaís. Sim, professor, eu citei inclusive na nossa última edição do USP Analisa e deixo aqui novamente a dica para os nossos ouvintes buscarem esses eventos lá no canal do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto no YouTube, porque foram discussões muito ricas para quem tem interesse nesse tema. Bom, finalizando a nossa conversa, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a situação dos povos indígenas que vivem na região amazônica. Qual tem sido o impacto da atuação de grupos criminosos para esses povos, pensando principalmente na expansão do tráfico de drogas, do garimpo ilegal e do desmatamento? Eu vou mais uma vez responder de forma diferente da tradicional. Nós somos o Amazonas, o estado que se jacta da cultura indígena. Nós temos, inclusive, o grande Festival de Parintins, que canta a cultura indígena para todo o planeta. É só propaganda, ponto. O Amazonas, inclusive, tem o nome das Amazonas por conta das Índias Amazonas, história contada há muito tempo, e então nós temos um nome que é mera propaganda. E assim, eu tenho um lugar de fala para falar sobre essa ação. Sou amazonense, então eu posso botar manifestações ácidas com relação à nossa própria existência. Os indígenas aqui no Amazonas são tratados como párias. Nunca houve, e não há até agora, nenhuma política de Estado sólida destinada tanto a fazer reparação, quanto manutenção, quanto proteção, quanto garantia do direito ao desenvolvimento das populações indígenas aculturadas ou culturadas. Não há. Eu atendo constantemente indígenas que são obrigados a serem retirantes de suas terras e precisam ser forçados a vir aos grandes centros. Eles não são considerados indígenas onde eles são originários, porque são considerados invasores, e para onde eles vêm são considerados como incômodos ou então como estorvos. Então, você vê o grande Amazonas como temos hoje, já é um grande Amazonas fruto de um processo de extermínio secular. Eu vivo na cidade de Manaus, que é colocada em homenagem irônica aos Manaós, que era um povo indígena que foi exterminado quando a Vila da Barra, esta nossa cidade, foi instalada. Isso não passa de um grande sarcasmo com relação à própria cultura amazônica. Você tem, então, os indígenas, que deveriam ser uma peça essencial no conhecimento e nas tradições, e por que não dizer na nossa própria cultura, mantidos somente enquanto referência folclórica com relação à nossa própria presença. Então, os indígenas sofrem tanto quanto as populações tradicionais, quanto os caboclos, quanto os ribeirinhos, com uma diferença: a eles ainda é negada a cidadania, o que é tanto pior. Aí você me diz, então, quem é o maior violador de direitos fundamentais dos indígenas?
o Estado brasileiro como um todo. O Estado brasileiro não fez a sua recuperação com relação à destruição que acontece e a destruição que permanece. O Estado do Amazonas não compreende seu papel nisso e os municípios, coitados, eles não conseguem nem se manter assim, nem se manter ao básico. Então, nós temos um processo de depauperação estrutural que continua acontecendo. Até que um dia eles vão ser apenas uma mera lembrança. Tá? O processo de violência contra eles continua acontecendo. Impecável a fala do Dr. Carlos, e com ela eu concluo aqui, Thaís, dizendo o seguinte: nós tanto, e aí quando nós, no meu lugar de fala de sudestino, nós tanto negligenciamos a região amazônica, nós paulistas, com a famosa terra de paulista, né? Você herda aquela terra que foi articulada lá desde o período da ditadura militar, o seu avô tinha articulações ali com os militares, mas você nem sabe onde é que fica aquilo. E aquela terra é a origem de uma série de conflitos que acabam repercutindo sensivelmente no silenciamento e em situações de não declarado, não reconhecido genocídio entre nós. Nós tanto negligenciamos essa periferia do Brasil, né, essa zona inóspita, hostil, onde não mora ninguém de nenhuma densidade demográfica, apesar de haver lá mais de 35 milhões de habitantes. Nós tanto negligenciamos que agora ela está posta no centro, ela é pivô do discurso dos limites planetários, do discurso sobre o futuro da própria humanidade. A nossa arrogância se volta contra nós próprios agora, né? Ou bem a gente rever historicamente essa nossa indiferença histórica, ou paradoxalmente a gente está destruindo nossa própria existência. Esse é a ironia dos múltiplos níveis de vitimização na Amazônia, que hoje nós, ofensores, somos convertidos em vítimas também. Bom, infelizmente a nossa conversa está chegando ao final e eu quero muito agradecer a participação de vocês, professor Eduardo e Dr. Carlos, e deixo aqui espaço para as conclusões finais. Eu agradeço o convite, mais uma vez eu agradeço sempre a gentileza do professor Eduardo e da USP. Eu posso falar agora, todo folgado como uspiano, que eu sempre disposto a poder colaborar e a discutir. E estou muito feliz em estar participando da construção de um projeto de pesquisa e desenvolvimento com o professor sob a orientação da Carla. Mais uma vez, muito obrigado. Thaís, privilégio imenso que eu tenho de trabalhar com a professora Carla, com a professora Ruth e com o meu amigo Dr. Carlos Almeida, além também de sempre, sob a sua gentileza, a sua gestão incrível, né? Muito obrigado. Neste USP Analisa, eu conversei com o coordenador do Grupo de Pesquisa em Criminologia Experimental e Segurança Pública do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, Eduardo Saad Diniz, e também com o defensor público do estado do Amazonas, Carlos Almeida Filho. Nós falamos sobre os impactos da atuação de grupos criminosos para a população que reside na região amazônica. Este episódio encerra a nossa temporada de 2025 do USP Analisa, portanto nós vamos fazer uma pausa e retornamos em 2026 com mais uma série temática repleta de análises e informações que vão te ajudar a entender melhor assuntos relevantes do nosso dia a dia. Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e a gente se encontra novamente no próximo ano. Tchau! Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto.